Olá, como estamos? Tudo bem? Uma outra palestrinha rapidinha. Olha só que interessante. Pense diferente ao discutir com seu chefe usando a PNL. A gente vai fazer uma abordagem rápida em relação a isso. Eh, a gente não tem a pretensão de colocar uma resposta conclusiva e fechada, porque a PNL disponibiliza em cada contexto uma diversidade de técnicas e habilidades a serem desenvolvidas para você ter um diálogo, uma maneira diferente de você oferecer eh, propostas, mesmo você conversando com seu chefe. Num primeiro momento, a gente tem como um parâmetro bastante interessante é que a linguagem é um dos nossos pressupostos, que a linguagem ela dirige os nossos pensamentos. E, como tal, para direções específicas e, de alguma maneira, a linguagem nos ajuda a criar a nossa realidade. Então, ela limita ou ela potencializa as nossas possibilidades. Então, a habilidade da gente usar a linguagem com precisão é essencial para nos comunicarmos melhor, principalmente levando em consideração que comunicação é a resposta que eu obtenho, não simplesmente aquilo que eu falo. Porque aquilo que eu falo é baseado somente no emissor. O receptor precisa entender a mensagem. E é isso que tem relevância. Então, pensando nisso, a PNL ela escaneou, ela fez um estudo a respeito de o que a nossa linguagem provoca no nosso ouvinte. Então, eu vou listar algumas coisas aqui, algumas palavras, expressões que a gente deve ficar bem atento, perceber bastante quando a gente fala, porque se a gente não souber o que está causando no nosso ouvinte, ou no nosso caso, no nosso chefe, a gente perde a, a intenção daquilo que a gente está fazendo. A primeira palavrinha, assim, da gente prestar bastante atenção, é a gente tomar cuidado com a palavra não. Como assim? Ela é uma palavra tão pequenininha. Então, a frase que a gente utilizar para usando a palavra não, para ser compreendida, ela vai trazer na cabeça da gente o que está junto dela. Então, por quê? Olha que interessante. A palavra não, o não, ele existe apenas na linguagem, não na experiência. Por exemplo, pense em não. Na sua cabeça, no interlocutor, não vem nada na mente. Porque é como se eu tivesse escrevendo, eu estaria colocando pontinhos, reticências. Agora eu vou lhe pedir para você não pensar na cor vermelha. Espera aí, eu pedi para você não pensar no vermelho e você pensou. Então, olha só, você procure ao falar, falar no positivo que você quer e não o que você não quer. Isso é um fator importantíssimo para você saber o que acontece com a, a resposta que você provoca no nosso interlocutor. Então, a palavra não é. A palavra não, ela precisa ser compreendida para você trabalhar de uma forma mais profunda ao você interpretar o significado que ela está provocando no nosso interlocutor. Feito isso,
Tem uma outra palavrinha bastante interessante, chama a palavra também de 3 letras, é a palavra mas. Olha que interessante. Quando você diz a palavra mas, ela nega tudo que vem antes. Então, normalmente, numa frase, você usa, para completar uma frase, 2 frases. Por exemplo, é, o Marco Antônio é um rapaz inteligente, esforçado, mas ele gosta de postergar compromissos, ele gosta de dormir. Olha que interessante. Quando você fala, juntando 2 frases, a primeira frase que você diz, você utilizando mas, você diminui o efeito daquilo que você está falando. E você aumenta o efeito na segunda frase. Então, isso é muito interessante quando você for levar uma crítica para alguém. Então, se você estiver num contexto, você está no contexto do seu chefe. Então, você vai falar para o seu chefe assim: poxa, você vai fazer um primeiro momento uma crítica branda. Branda porque ele é seu chefe. Você vai falar com ele assim: puxa vida, chefe, o senhor ah, é, tem um comportamento tão austero, mas é tão inteligente a tal ponto de nos dar a possibilidade da gente conversar. Olha que interessante. Quando você coloca, então, a crítica antes e depois você coloca ah, um elogio, a crítica ela perde a relevância na frase. Então, essa entendimento é fundamental. Olha que a gente está utilizando 2 palavrinhas só, o não e o mas, tá? Isso, a gente em treinamentos é muito gostoso quando você começa a divagar a respeito de o que você provoca como resposta no seu interlocutor. Uma outra palavra também, quando você tem que organizar muito isso quando você vai conversar com o seu chefe. É a palavra tentar, sabe? Muito cuidado com essa palavra tentar, com este verbo. Ele pressupõe a possibilidade de falha. Por exemplo, eu vou tentar encontrar com você às 8 horas. Quando eu falo isso, qual que é o sentimento que você tem? E você não vai vir às 8 horas e que a sua desculpa já está estabelecida. Por quê? Porque você vai tentar. Então, quando eu falo, eu vou tentar encontrar com você amanhã às 8 horas, eu tenho uma enorme chance de eu não ir. Sabe por quê? Porque eu vou tentar. Quando você quer dar força na sua fala, evite essa palavra tentar e troque ela por algo imperativo, fazer. Então, amanhã eu vou te encontrar às 8 horas. Olha a diferença que você tem ao trocar a palavra. Quando isto é muito eficiente no seu interlocutor, nas coisas que você está conversando e ah, almejando algo que realmente tem significado quando você está falando com o seu chefe ou com qualquer outra pessoa. Olha só. Agora você também tem umas outras palavrinhas aqui. Muito cuidado com as palavras eu devo, eu tenho que ou eu preciso. Sabe por quê? Porque elas pressupõem que algo externo controla a sua vida. Então, eu tenho que, eu preciso parar de fumar, eu tenho que fazer aquele relatório, eu devo fazer uma visita. Hã? Você experimenta pegar essas palavras e trocar. Ao invés de você ser controlado por algo externo, olha o que vai acontecer. Se você usar eu quero, eu decido, eu vou, olha, você está trocando o controle que essas palavras devo, tenho que, eu preciso, elas colocam como que
Um controle externo está dependendo do resultado das suas ações. E agora, quando você muda para eu quero, eu decido, eu vou, você transfere a responsabilidade para suas decisões. É, é sutil, mas tem um significado tão importante. Olha a outra. Juntando aquele não que a gente falou lá em cima, então você toma muito cuidado quando você usar a palavra eu não posso, eu não consigo. Elas dão a capacidade da incapacidade pessoal. Então, ou você troca de lugar, posso não, consigo não, porque você sai de uma incapacidade para uma escolha. Ou você usa a palavra eu não quero. Então, você faz com que esse seu controle externo seja ah, ah, relevante para você, por sua escolha. Então, o que você está colocando é que você tem uma voz ativa, você quem se controla e não ser controlado. É uma postura pessoal que alinha aquilo que você fala com as suas atitudes. Então, eu decido não, eu você ou eu não podia ou eu não conseguia, que pressupõe que você vai poder ou conseguir. Então, olha que interessante. Você está passando uma mensagem através das palavras, estão sendo entendidas não da sua intenção. Você está passando uma mensagem que ela está sendo captada pelo seu chefe de uma maneira mais eficiente. Então, uma outra coisa. Fale dos problemas ou das descrições negativas de si mesmo, utilizando o verbo no tempo passado. Isto libera o presente. Por exemplo, eu tinha dificuldade de fazer isso. Lá atrás, eu não sabia mexer com o Excel. Eu não sabia mexer com o Word. Eu não sabia trabalhar direito com o Office. Porque quando você diz isso, você coloca os problemas do tempo passado. Então, eu tinha dificuldade de fazer tal coisa. E olha só, quando você faz falar dessas mudanças desejadas, você está utilizando o seu futuro através do tempo presente do verbo. Por exemplo, em vez de dizer eu vou conseguir, você diga eu estou conseguindo. Isso você está fazendo aquilo que em marketing chama gerúndio. Então, você sai de uma posição que algo com o qual você vai ao futuro e lá no futuro você vai conseguir fazer tal coisa, você vem para o presente em direção ao futuro. O que está te levando? À medida que o tempo está passando, você está conseguindo estudar o seu Office no seu computador. Olha que interessante. É uma pequena mudança. Então, ao invés de você dizer amanhã eu vou conseguir, você diz hoje eu estou conseguindo. Olha o significado de quando você vai falar isso com o seu chefe. O seu chefe vai pedir para você o cumprimento de certas metas. E aí você, ao invés de falar para ele, eu vou, por exemplo, dentro do contexto de vendas, o seu chefe vai pedir para você, faça 10 visitas por dia. E aí, se você falar assim, eu vou conseguir, significa que isso está no amanhã, no depois, na semana que vem. Quando você diz assim, eu estou conseguindo, significa que você está saindo hoje cumprindo a determinação que lhe está sendo sugerida. Olha, olha a perspicácia. Vamos adiante.
tem mais uma palavrinha, o C. O C, então, SEC. Por exemplo, em vez de você falar, se eu conseguir ganhar dinheiro, eu vou viajar, olha só, pega esse se e troca pelo quando. Quando eu conseguir ganhar dinheiro, eu vou viajar. Você sabe o que significa isso? O se, ele te dá uma possibilidade de resposta não direta. Se, ele é em inglês if, se acontecer, se pressupõe não certeza. E quando você troca o se pelo quando, olha o que acontece. Quando eu conseguir ganhar dinheiro, eu vou viajar. Então, o quando, ele pressupõe que você está decidido a. Então, no contexto de vendas, se eu realizar aquela venda, eu vou viajar. Se eu realizar aquela venda, eu vou comprar um carro. Se eu realizar aquela venda, quando eu realizar aquela venda, eu vou comprar um carro. Quando eu realizar aquela venda, eu vou viajar. Quando eu realizar aquela venda, eu vou comprar uma motocicleta ou coisa assim. Então, olha o efeito que tem quando você troca a dúvida do se pela a decisão do quando. E isso você está conversando com o seu chefe. Uma outra, esperar. Por exemplo, em vez de você falar, eu espero aprender isso, eu espero aprender a vender, eu espero aprender uma nova língua, inglês, alemão, chinês, aramaico, tire isso. Eu sei que eu vou aprender inglês, eu sei que eu vou aprender alemão, eu sei que eu vou aprender aramaico. Sabe, quando você troca esperar, espero por sei, o esperar também, como no exemplo anterior, ele suscita dúvidas e ele enfraquece a tua linguagem. Por quê? Porque você não está imperativo na forma de realização da sua ideia. Bom, uma outra muito interessante é quando você troca o condicional pelo presente. Por exemplo, em vez de você dizer eu gostaria de agradecer a vocês, diga eu agradeço a vocês. O verbo, você utilizando no presente, ele fica mais forte, ele fica mais concreto. Então, todas as vezes eu gostaria de ganhar uma atenção sua, eu gostaria de ter um aumento, eu gostaria de ter férias. Você troca isso. Eu agradeço pelas férias que nós vamos marcar agora. Eu agradeço pelo aumento que o senhor vai me dar agora. Nós só vamos ajustar a nossa agenda. Então, veja que você sai de algo que é condicional e você traz o verbo para a ação, para o aqui, para o agora. Então, o verbo que você está utilizando agora, ele fica mais forte, ele fica mais imperativo. Bom, Enio, e aí? Usando todas estas palavras que eu coloquei atrás, principalmente o não, o mas, o tentar, o sei, o quando, você pode agora organizar objetivos e soluções. Olha que nós estamos falando a respeito de uma conversa sua com o seu chefe. Lembre-se, esse é o título da nossa conversa de hoje. Então, você tem que levar sempre em consideração, agora, para você utilizar essas palavras, você prestar atenção nos resultados que você está obtendo, nos alvos que você quer, nas suas metas, os objetivos que você vai fazer com que
você, ao juntar na sua fala, no seu diálogo, no seu script, naquilo que você montou e treinou, vão expressar uma ideia de onde você está, aqui, você vai para um lugar aonde você deseja. Então, essa essa situação presente na frente do seu chefe é uma situação, deixa eu ver, insatisfatória, desconfortável. E você está querendo mudar esta situação para algo, uma situação mais confortável, mais desejada, ideal. Então, você está comparando dois lugares. Um, o atual onde você está, outro onde você vai. E isso você está conversando com o seu chefe. E aí você vai utilizar aquelas palavras para fazer exatamente essa transposição de um lugar para o outro. Então, por definição, a gente em PNL, a gente fala que um objetivo não é o mesmo que uma tarefa. E um objetivo, o resultado, é o que você quer. Uma tarefa é o que você tem que fazer para alcançá-lo. Olha só, essas palavras elas podem ser misturadas, mas elas provocam um entendimento diferente no seu interlocutor. Então, olha só que interessante. Existem dois aspectos em relação aos objetivos. Então, você tem a reflexão sobre o objetivo, que é decidir o que você quer numa determinada situação. O objetivo, o que você quer com o seu chefe. Você vai conversar firme, levando sempre em consideração o que ele está entendendo quando você usa essas palavras que nós nominamos em cima. Do ponto de vista de entendimento dele, não do ponto de vista de pedido seu. E você vai, num segundo passo, levar em consideração um caminho, a orientação para a realização do seu objetivo. Pensar consistentemente nos objetivos e assim ter uma direção geral e um propósito na sua conversa, naquilo que você está. Então, você está sabendo exatamente o que você quer. E o que você fizer a esmo, seus resultados serão aleatórios. Por quê? Como está naquele livro lá do O Pequeno Príncipe, no que o gato responde a pergunta para onde você quer ir, eu não sei, então qualquer caminho serve. É isso. Então, essa reflexão sobre o objetivo, de você ter um objetivo definido para conversar com o seu chefe, ele dá a você o controle sobre para onde você se dirige e aquilo que você quer na empresa, ao conversar com o seu chefe. E olha que a empresa ela é um grau de hierarquia maior do que você e maior do que o seu chefe. Então, você sabe exatamente quais são os seus pressupostos para você fazer com que o seu objetivo seja discutido de uma forma mais inteligente. Então, essa ponderação sobre o objetivo muda a pergunta de o que está errado. Ele muda para você responder o que eu quero. E aí, quando você coloca aquilo que você coloca aquilo que você quer para o seu chefe de uma maneira que ele entenda exatamente aquilo que você quer. Então, essa maneira da gente pensar sobre o objetivo, ele é mais do que um pensamento à toa, uma reflexão sobre a solução. Você, uma vez, se definiu onde você está, qual é o problema, isso vai levar você direto para uma solução de uma maneira estruturada. Nós estruturamos a maneira como você vai utilizar a linguagem para conseguir modificar o lugar da onde você está para um lugar onde você quer chegar. Então, você vai levar em consideração algumas perguntas. E essas perguntas a gente utiliza em PNL com muita evidência. Então, o que você quer,
o que você quer ao invés da situação atual. Então, isso é muito importante. Quais os recursos que você tem para você é, convencer de uma forma mais encantadora, de uma forma mais convincente o seu chefe? Como você se sentirá quando você tiver uma solução para esse problema? Então, isso são etapas, e isso é muito importante. Então, o oposto de você pensar no objetivo é pensar na situação a ser resolvida. Isso concentra você no que está errado. Muitas pessoas ficam perdidas num, num labirinto de problemas, de mimimi, de choradeira, buscando a história, custo, consequências, culpa, quem que é o culpado, porque você. Não é isso. Sabe? Você pensando no problema, você gera perguntas. Olha que interessante. O que está errado? Quão grande é esse problema? Há quanto tempo o problema está acontecendo? Por que você não resolveu ainda? Por que você tolera? Qual é o pior exemplo desse problema? De quem é a culpa? Se você inverter esse mimimi, essas perguntas, se você prestar atenção, elas estão focalizadas no passado. E quando você muda isso para o presente, você consegue é, montar um lugar onde você quer com mais clareza. Transfigure essas perguntas para o presente. E aí você começa a determinar com mais clareza o lugar aonde você quer chegar. Então, se você ficar associado ao problema, você vai ter efeitos colaterais, vai se sentir mal com isso, vai reclamar porque hoje é segunda-feira, eu tenho que trabalhar, nossa, amanhã é terça, eu estou trabalhando, e assim, pera. Então, esse negócio da gente focar no problema, no mimimi, ele tem frequentemente de nos carregar para um estado sem recursos, que deixa a gente assim, como refém da situação. A gente não consegue lidar, você não consegue chegar para o seu chefe e esclarecer. Então, ao utilizar essas palavras, você vai colocar isso de uma maneira mais eficiente e produzir um resultado mais eficiente. Então, focalize no que você deseja. E aí dizem, isso é muito utilizado com usando em autoajuda. E o universo irá conspirar para que você o consiga. Não, você está trabalhando para conseguir aquilo que você quer. O universo pode te ajudar. Eu não vim aqui discutir sobre isso. Mas você tem que acreditar que você consegue. Então, com a prática da PNL, a programação neurolinguística, você vai desenvolver um diálogo interno com você mesmo para você montar a desorganização desses pensamentos focados no problema, para você ter um diálogo mais produtivo, para alimentar os seus esforços para você alcançar o objetivo que você quer. Conheça mais sobre em como a PNL poderá fortalecer a maneira de você poder discutir a realização dos seus sonhos e vontades com o seu chefe, com o seu interlocutor. Daí vem um pedido, nós estamos aqui no Facebook, mas você se inscreve lá no nosso canal, lá no YouTube, youtube.com barra Enio Carvalho Instrutor, e escolha os títulos das palestras que mais te chamarem a atenção. Ou então entre no nosso site www.eniocarvalho.com.br. A gente gostaria que você se inscrevesse, curtisse, deixasse seus comentários e, ao findar essa palestra, também convido para participar da palestra que a gente irá fazer agora às 18h30 no Facebook, onde todas as quintas-feiras nós fazemos isso. E durante a semana, de segunda a sexta-feira, sempre às 18h30, tem um on-air entre o Leonardo Botelho Estrela e eu,
Fazemos, exceto quinta-feira, que quinta-feira faço sozinho esse evento, tanto aqui no Facebook às 16 horas, como no YouTube às 18h30. Tem uma outra palestrinha lá. E eu findo a minha palestra agradecendo a tua participação, agradecendo por seus comentários, agradecendo por você viralizar essa palestra, às pessoas do seu relacionamento, seus contatos, usando a frase dita por Henry Ford. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Por hoje é só. Nos encontraremos semana que vem aqui, neste mesmo horário.